Olá, muito bom dia. Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Hoje, terça-feira, 3 de março de 2026. Estamos aqui para mais uma vez trazer a meditação, o ensinamento da palavra de Deus, dando continuidade à série que temos começado sobre verdades do caminho da salvação. Hoje é a terceira parte, que tem como o título dessa meditação o início do caminho da fé em Deus para a salvação. Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, inspira, guia, Senhor, as palavras, traz luz e que seja repreendido toda dúvida a respeito da fé do caminho da salvação. Em nome de Jesus, amém. Tenha em mãos a Bíblia para conferir tudo o que vamos falar aqui pela palavra de Deus. O título base dessa meditação que vamos falar hoje está no livro da Epístola aos Romanos, que o apóstolo Paulo falou, capítulo 5, versículo de número 12 ao 15. Vamos ler de forma rápida para ganhar tempo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 13, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, para que, pela ofensa de um só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus. É o dom gratuito de Deus em um só homem, Jesus Cristo, superabundou em muitos. Então, aqui o apóstolo Paulo diz que, desde o início de tudo, desde o tempo de Adão, todos quando morreram na lei, por causa de uma só ofensa do pecado de Adão. Mas agora o dom gratuito do perdão para a salvação está em Cristo Jesus, a todos que creem e recebem. Vamos falar de três tópicos. O primeiro tópico, o início da separação de Deus e a profecia da salvação de Deus em Cristo Jesus. Como teve o início da separação entre o homem e Deus, através do primeiro pecado de Adão. Teve ali o primeiro início da separação do homem da presença de Deus, quando a serpente sussurrou no ouvido de Eva para comer o fruto proibido. E ali iniciou a primeira desobediência e o homem foi afastado da presença de Deus. Só que Deus deu a profecia prometendo um Salvador. Isso está escrito no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso se referia ao quê? Ao sacrifício de Jesus ali na cruz. Ali foi ferido o calcanhar. Como assim? Ali foi entregue o Senhor Jesus à morte. E morte de cruz, para através do sacrifício dele, ali, tivéssemos a salvação. E o Senhor Jesus ferirá a cabeça. A cabeça de quem? A cabeça da serpente, do diabo. Isso
Deus o fez por amor a mim e a você, para nos dar a salvação. Este Deus é um Deus muito glorioso, cheio de graça e majestade. Continuando agora aqui, o segundo tópico. Deus escolheu Abraão para ser o iniciante da fé em Deus para a futura salvação em Cristo. Aqui iniciou-se o caminho para a salvação, o verdadeiro caminho para a salvação em Deus, por meio de Cristo. Começou em Abraão. Nós vamos ver isto aqui agora, ler de forma resumida Romanos capítulo 16 e 17, que diz o seguinte: esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa ao que é da fé que teve Abraão. Então, Deus iniciou o caminho da fé chamando Abraão. Abraão vivia com seus pais, que viviam de forma errada, que idolatrava outros deuses. Estava desprovido do temor a Deus. Mas Deus viu em Abraão uma sede para a salvação. E Deus falou com Abraão. E Abraão obedeceu e começou a trilhar o caminho da fé para a salvação em Deus, que futuramente seria revelado isso em Cristo Jesus. Vamos para o terceiro tópico e aqui já estamos a concluir esta meditação de hoje. Deus escolheu Moisés, povo judeu, os judeus, que também eram conhecidos como hebreus, e lhe ditou as leis. Através de Deus, Deus ditou ali os mandamentos para Moisés escrever, para que o homem fosse guiado na justiça de Deus, para entender com a mente qual seria a justiça que justificaria ao homem para a salvação, ao qual seria pelo sacrifício de Jesus. Então, tudo que foi escrito revelando o que aconteceria no futuro através de Jesus. Então, tinha que haver um sacrifício para destruir o poder da maldição, que temos citado aqui no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Através do sacrifício da morte de Jesus, destruísse o poder da maldição, da morte eterna e do diabo também. Então, quem foi que fez esse sacrifício para nos dar a salvação? Foi uma religião? Foi um líder espiritual? Não. Em breve iremos falar, nas próximas meditações, o perigo de pessoas se guiar, se ficar afeiçoado a ponto de um fanatismo por causa de uma religião que o diabo engana, de uma religião e de líderes religioso, falando coisas que Deus não ensinou, caminho que não é o caminho que Deus ensinou. Em breve iremos falar sobre isso. Então vamos ler Hebreus capítulo 10 e versículo do 19 ao 20, de forma resumida. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de quem? Do Senhor Jesus, pelo novo e vivo caminho. Então está aqui. O caminho da salvação foi aberto ali na cruz por Jesus. Ele é o único caminho e foi o único sacrifício que nos dá a salvação. E isto já estava previsto como uma coisa para acontecer. Tudo que foi feito no passado visava acontecer no futuro. Isso está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Nós vamos ler para aqui concluir esta meditação de hoje.
Hebreus 10, capítulo 10, versículo 1. Hebreus é no Novo Testamento, já próximo do livro de Apocalipse. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens futuros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles ofereciam. Então, só o sacrifício de Jesus, só pela graça. Grave isto, anote isto. Livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Se não me foge a memória, nós vamos ler que a salvação não é por lei. Muitas religiões ainda ensinam lei. Muitos líderes se aproveitam para pedir ofertas absurdas pelos costumes da lei. Isso é muito errôneo. Nós vamos falar para frente sobre isso. Erros de líderes religiosos ensinando só para ganhar dinheiro. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então a salvação é pela graça. Nós vamos agora aqui orar a Deus, agradecendo por esta meditação. Pai amado, Pai celestial, em nome do Senhor Jesus, pelo toque do teu poder, da tua palavra e do Espírito Santo, seja iluminado pela verdade tua a todos aqueles que não entendem ainda a tua palavra e o caminho verdadeiro da salvação. Em nome de Jesus, amém. Ótima terça-feira, até a próxima quarta-feira estaremos dando continuidade a esta série para que venhamos todos entender o caminho verdadeiro da fé em Cristo Jesus, que Deus traçou para todos nós para salvar a nossa alma. Deus abençoe, ótimo dia.